Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a mítica faca Imbel de bombeiro. De cara, vamos deixar claro algumas coisas. Ela só é um mito para os outros, não para mim, tá? Se eu fosse considerar uma faca pelos materiais e o desempenho dela para o que ela deveria fazer, eu diria que é uma das minhas piores facas. Tá? O aço, eu já ouvi de um ex-funcionário da Imbel, isso na final da década de 90, num fórum, que era aço mola 5160. Mas já ouvi também que é aço 1070. Não importa, todos os dois seriam adequados se a faca tivesse bom desempenho, coisa que não tem, gente. Ela sempre me pareceu, desde que eu tomei conhecimento, uma clara inspiração na faca Tracker, tá? Que hoje em dia é conhecida pela fabricante Tops ou pelo Tom Brown, mas a Tracker, a primeira notícia que se tem de um desenho da Tracker é de 1981, de um cuteleiro chamado Russon, tá? Que depois entrou em contato com Tom Brown e tal, mas o primeiro design é dele. E essa faca sempre me pareceu meio inspirada na Tracker. Eu vou dar os detalhes de por que eu não gosto dela como faca e vamos desfazer uma parte desse mito dela ser chamada de faca de bombeiro. Primeiro lugar, gente, jamais, nunca houve provas de aceitação dessa faca por qualquer corporação de bombeiro. Por quê? Porque normalmente a maioria das pessoas tem bom senso, né? É uma faca muito pesada, não serve para o serviço de bombeiro, ela pesa 835 gramas, a bainha é uma cachopa danada que deve pesar no mínimo 150 gramas, então ela e bainha pesam mais de 1 quilo. 1 quilo não é muito pesado, Cabral. Não, gente. Mas se você imaginar que um machado próprio para uso de bombeiro, que é um machado que tem um espigão e uma lâmina que tanto serve para derrubada como para splitagem, ela é meio termo, um machado desse deve pesar 2 kg, 2,5 kg. É o dobro do peso. É o dobro do peso, mas é uma ferramenta 10, 100 vezes mais eficiente para fazer qualquer coisa do que essa faca, gente. Com um detalhe, a faca vai tornar muito perigoso para o bombeiro, se fosse usá-la, desempenhar qualquer tarefa num ambiente de risco, e aí você pode incluir fogo, química, arrombamento de porta, janela, quebra móvel, derrubar arvoredo, árvore, abrir picada e tal. Por quê? Porque a mão do bombeiro vai estar muito próxima de qualquer coisa no ambiente ali que seja perigoso. Já o machado dá uma distância, dá uma alavanca que multiplica N vezes a força, ou seja, a eficiência dos golpes dados de um machado são muito, mas muito maiores do que os golpes dados com essa faca, gente. Isso sem falar nos problemas construtivos, que nós vamos chegar lá. Então, essa ideia essa denominação de faca de bombeiro foi mais um desejo ou uma questão de marketing da Imbel, porque jamais foi adotada e jamais seria adotada. Cabral, mas já ouvi falar de muito bombeiro que usa. Sim, é verdade. Bombeiro inexperiente no combate,
a incêndio, a resgate e tal, ou um fanboy, que pode ter, tá? Pode ter tranquilamente, ou como eu pessoalmente já vi, em cerimônias, tá? Cerimônias, um comandante e um capitão dos bombeiros usando uma dessas. 0 quilômetro na bainha e tal. Assim como também já vi um comandante da Corporação de Polícia Ambiental usando uma Tramontina Commander 2 na cintura, mas 0 quilômetro, zero, tá? Era mais para, como dizem por aí, amostragem, tá? Para se amostrar entre para os incautos ficarem de boca aberta, tá? Porque função realmente vocês vão ver que ela não tem, gente. Mas vamos lá. Então, o aço 5160 ou 1070, tá? Dureza dela em torno de 50 RC, tá? Em torno de 50 RC. Pomo, aço, tá? Provavelmente uma peça fundida, mas eu não teria como dar certeza. Guarda também em aço, bem generosa. Comprimento total dela 33 centímetros e meio, tá? Vamos lá. Espessura da guarda 5,8 milímetros, tá? Comprimento da guarda, contando a dobra, 10,5 centímetros. Largura da guarda, 15,5 centímetros. Empunhadura madeira, 32 milímetros. Aqui afilo um pouco, próximo ao pomo, 29 milímetros. Tem uns grooves para os dedos, tá? Uns encaixes para os dedos. Mais próximo à guarda, 40 milímetros. 38 milímetros. 31 milímetros. Originalmente, gente, essa empunhadura em madeira era lisa. Isso escorrega feito cão, tá? Se você molhar a mão com suor, esse troço samba na sua mão, tá? Aí o que eu fiz? Zigrinei, tá? Zigrinei a madeira para ter alguma tração, tá? Para ter alguma firmeza com isso. Outro detalhe, a empunhadura em si, gente, é pequena, tá? Minha mão é média e não sobra muito espaço. Agora imaginem uma mão enluvada, tá? Para empunhar isso aqui. Imaginem uma mão enluvada. A guarda, gente, a lana, ela tem um rat-tang com uma rosca no final. Não é o pomo em si que rosqueia. Existe um cilindrinho aqui com esses 2 furinhos, que é o que rosqueia, prendendo o pomo ao tangue e a empunhadura, tá? Por isso, gente, apesar de ser em aço, eu não recomendo muito você dar pancada com o pomo, que você pode prejudicar a rosca que trava esse pomo no lugar, tá? Ele lembra uma cabeça de falcão, tem um passador de fiel com 6 milímetros, tá? Pode ser que na parte mais interna caia para 5, porque ele é meio afunilado para dentro, tá? Mas a guarda é relativamente solta, porque o que acontece? Com o tempo, a madeira encolhe
e aí a guarda joga. Aí eu tive que botar cola epóxica aqui para ela ficar firme no lugar. Aí resolveu. E assim como tive que fazer um preenchimento com linha epóxi aqui, porque ficava uma distância entre a rosca do pomo e a empunhadura de madeira. Tá? Isso é falha. Tá? Devia ter sido usado madeira estabilizada, não foi. Tem outra falha grave no design dessa faca, gente. O retang dela, quer dizer, o tang dela é um rabo de rato, tá? Só que poligonal, não é cilíndrico, é poligonal. Ele forma um ângulo de 90 graus com a lâmina. Todo mundo sabe, isso é básico em metalurgia. Você não forma ângulo de 90 graus, por quê? Iniciador de fissura, iniciador de fratura. Então tinha que ser chanfrado, não é, tá? E outra coisa, vocês vão ver a hora que eu passar as medidas da lâmina. A lâmina é muito robusta, verdade. Robustez inquestionável. Porém, com o retang, onde vocês acham e que tipo de falha vai ocorrer? É isso mesmo. Se você tentar fazer uma alavanca muito pesada com ela, o que vai acontecer? Vai dobrar o tanque. Como acontece com as Ka-Bar, como acontece com as Ontário de piloto, tá? A lâmina em si aguenta bem mais do que a Ka-Bar ou Ontário por causa do tipo de aço. E é lógico, espessura. Mas o tangue não. É onde vai haver a falha se você fizer uma alavanca para valer, tá? Quebrar, eu não digo que é impossível, gente, mas com o uso manual humano, aí sim é impossível você quebrar uma lâmina dessa. Mesmo a gente já tendo visto teste do Joe X, por exemplo, quebrando lâminas robustas e tal, mas esse aço, ou esses aços, 5160 ou 1070, nessa dureza de 50 RC, que é dureza de mola, mas não vai quebrar manualmente nunca. Você pode fazer o que você quiser com ela. Já a mesma coisa não é verdadeira para o tangue, tá? Atentem sempre para esse detalhe. Esse pomo, gente, medida para ele, não vejo muito. Mas essa cabeça de falcão, ele tem 30 milímetros, tá? E a largura 28 milímetros, e contando o bico do que seria a cabeça do falcão, 47 milímetros, tá? Mas como eu já falei, não é o pomo que é rosqueado. Tem um cilindrozinho aqui, tá? Eu tinha até feito uma chavinha com fio de aço dobrado aqui e uma pega tipo borboleta de acrílico para desatarrachar ela. Mas pode ser usado um alicatezinho de bico também, você consegue fazer isso. Joga um WD antes e tal. Mas, como vocês veem, o pomo é resistente, isso é verdade. Mas pelo fato dele ter um cilindrozinho enrosqueando no tangue e prendendo o pomo, eu não aconselho bater. Se tiver que bater, usa essa mesa aqui, usa ela como martelo. Aí tudo bem, a faca não vai ter problema com isso não, tá? Mas o pomo não aconselho quem tem usar. Apesar de que, eu sou bem sincero, gente, na maioria dos vídeos que eu vi na internet dessa faca, ou fotos, ou elas estão quase novas, ou 0 quilômetro, ou com muito pouco uso. O muito pouco uso deve ser porque ela não funciona bem e é muito pesada, mas não vou entrar muito nesse mérito. Vamos às medidas de espessura da lâmina. O ricaço dela tem 8,5 milímetros. Então o ricaço não, 8 milímetros, gente.
8 milímetros o ricaço. Ela tem um torcedor de arame aqui, cujo a parte mais larga tem 7 milímetros. E a parte de entrada dele, o canal de entrada, tem 3,5 milímetros, tá? Tem uma serra de dentes triangulares, tá? Voltada para frente, então ela corta para frente. Ah, Cabral, ela serve para serrar? Não, gente. Essa serra é para fazer entalhes, tá? Cavilhas. A partir da cavilha você usa alguma coisa. E por que que ela tem uma até relativamente boa funcionalidade para isso? A espessura aqui, 8,3 milímetros. A espessura aqui, 7,8 milímetros. Então, ela é um pouco mais espessa aqui do que aqui. Então, no que você inicia o corte, ela tende a não travar a parte de trás e aí vai efetuando a confecção da cavilha, tá? Uma boa medida. Tem essa mesa aqui também, que começa com 8,8 milímetros e a porção mais espessa dela tem 10,1 milímetro, que é justamente aqui nessa quininha dela, tá? Então, a porção mais espessa da lâmina tem 10,1 milímetros. Aqui também é um dobrador de metal e vai funcionar para cortar fio. Você encaixa o fio de arame aqui, encaixa aqui e faz torção. Ele arrebenta, tá? Ou, para quem quiser, já testei e ela funciona como abridor de garrafa também, tá? Lógico que a função não é essa, mas... E uma outra função para que isso aqui pode servir é limpeza de galho fino, tá? Você começa a passar, puxa ele, ele desfolha ou desgalha aquele restante do galho, tá? Quebrador de espinho, tá? Funciona também. Isso aqui o pessoal fala como unha, gente. Como unha ela não funciona, a não ser que o que você queira alavancar já esteja meio levantado. Olha lá a diferença, ela não pega embaixo, certo? Tá? Por causa do restante aqui do chanfro da lâmina. Então você não tem como encaixar a unha aqui para fazer a alavanca, a não ser que o que você queira alavancar já esteja mais ou menos saído do material, tá? Tem uma pintura epóxica que vocês veem que está funcionando, porque com mais de 30 anos, com certeza, 10, mais de 34, mais de 35 anos, tá bem protegida, tá certo. Não foi tão usada assim, tanto é que eu acho que eu nunca sequer refiz o fio dela. Por quê? Nunca vi interesse em usá-la como lâmina de corte, tá? Ela é usada para desmontar pallet, para picotar parede, para colocar cerâmica, tá? Já foi usada como cutelo, é usada para partir por impacto uma série de coisas, porque nisso aí ela tem um design interessante. Vejam bem, o centro de massa dela fica mais ou menos pouco à frente aqui do encaixe para fio, tá? Então, boa parte do peso dela está aqui, o que te facilita dar o golpe, tá? Essa geometria também funciona para isso. Esse desbaste dela, gente, na região mais espessa aqui, tem 7,5 graus de cada lado, tá? Então, ou seja, 1,1
de espessura, você divide 1,1 pela metade e divide esse valor por 4 centímetros. Você vai ter o valor da tangente, que é o ângulo, dá mais ou menos 7,5 graus de cada lado. Então ela é extremamente robusta, aguenta a pancada. Essa aqui já tomou pancada, tá? Tomou pancada com vontade. E a mesa você pode usar para batoning, mas ela vai funcionar só para rachar alguma coisa mesmo, ou então para cortar por impacto. Galho até mais grosso, por impacto você corta, tá? Vocês veem, o fio não foi... Isso aqui eu acho que é o fio original dela. Não tem corte nenhum, tá? Zero, tá? Porque nunca foi usada como faca. Ela tem esse ricaço enorme aqui que eu não vejo função, tá? Um ricaço de 5 centímetros. Por que eu não vejo função? Não tem como você fazer uma pegada enforcada nela, tá? A guarda vai te machucar a mão se você tentar fazer isso. Se você fosse usar, você teria que usar a guarda para firmar a sua mão e usaria essa região de corte. Então, do meu ponto de vista, esse fio podia muito bem vir até aqui. Isso aqui só serviu para alongar, para te dar uma alavanca maior, para aumentar a potência do golpe. Porque não tem outra função, tá, gente? Então esse fio, esse desbaixo para o fio, podia perfeitamente vir até aqui para você usar essa região para um power cut manual, tá? Então eu realmente não vejo função nesse ricaço, já que de forma alguma ela te permite fazer um agarramento enforcado nessa faca. Não tem como você fazer. Sua mão sempre vai ser machucada pela guarda, tá? Então, eu acho um erro de design, tá, gente? Sinceramente, eu acho um erro de design. Porque ela poderia, com o desbaixo indo até aqui, aumentar do mesmo jeito o tamanho da lâmina para aumentar o impacto do golpe, tá? Você ia enfraquecer ela assim? Não, porque o ponto fraco não seria a lâmina, o ponto fraco seria o tangue, tá? Então, eu acho que é isso por essa lâmina, tá, gente? Ela tem mais um mito em torno dela, porque tem muita gente que é fã e tal. E outra coisa, ao longo dos anos, eu acho que eu vi duas variações dessa lâmina. A minha variação, em que essa unha, entre aspas, aqui é reta, tá? Eu já vi design dela que tem um círculo mais ou menos, não tão generoso quanto esse aqui, mas aqui na parte do fundo abre-se um círculozinho. E outra, a minha tem o timbre da Imbel aqui, tá? O timbre da Imbel tá aqui, ó, em baixo relevo. Eu já vi dessa faca com o timbre aqui, tá? E não sei se foi coincidência ou não, as que eu vi com o timbre aqui do lado esquerdo tinham esse círculozinho ao final da unha, tá? Não era só essa entrada reta aqui, tá? Tinha uma dilatação aqui no fundo. Coincidentemente, as que eu vi assim tinham timbre aqui no ricaço. O timbre da minha é aqui próximo da maior espessura dela, tá? É o timbre que é uma roda dentada com a Imbel no meio, tá? O clássico timbre da Imbel. Então, gente, era isso. Eu queria dar a minha opinião sobre essa lâmina, que muita gente acha formidável, fantástica, é doido por ela, seria um desejo de colecionador. Como faca, eu acho uma porcaria. Como faca para bombeiro, simplesmente não presta. Não presta. Quem conhece bombeiro que usa, ou o cara é fanboy, ou ele nunca esteve realmente na lida direta de combate e resgate. Porque vai andar 3, 4 quilômetros, por exemplo, para combater um fogo no Pantanal com isso aqui na cintura. Se você tiver que fazer isso, é preferível você estar com um peso 2,5 vezes maior do que ela, que é o peso de um machado de bombeiro, que vai te ser muito mais útil, pode te salvar a vida e te tirar de enrascadas nas situações de combate ao fogo, coisa que ela não vai fazer. Não vai mesmo. E quem quiser dizer o contrário, é só provar. Pega um machado de bombeiro, bota para comparar lado a lado. Vocês vão ver que... Ah, você já comparou? Gente, óbvio que não. Nunca peguei um machado de bombeiro.
Já usei machado há décadas atrás para partir lenha na casa da minha avó para o fogão a lenha dela. Cansei de fazer isso. Era um machado misto também, de derrubada com splitagem, tá? Não era um machado de splitagem, que era aquele trambolhão e tal, que numa pancada rachava qualquer coisa. Ele poderia ser usado para derrubada e para rachar madeira, tá? Era o faz-tudo dos machados. Então eu nunca usei um machado de bombeiro, mas você não precisa usar para ver as vantagens do machado, mesmo sendo mais pesado, sobre essa faca no uso que um bombeiro precisaria, derrubar porta, abrir passagem, derrubar parede, se for o caso, derrubar arvoredo, derrubar árvore, abrir lataria, tá? O machado sempre vai ter muito mais vantagem do que o uso de uma faca dessa. E esse é o motivo, o bom senso, que levou essa faca a jamais sequer ter sido feitas as chamadas provas de aceitação, ou seja, para testar se a corporação poderia adotá-la. Tá? Nunca foi feito, porque as pessoas têm bom senso, gente. Tá? Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ter um monte de dislike, porque tem muita gente que é fã dessa faca. Pode continuar sendo fã, gente, sem problema. Só a minha opinião é que ela, como faca, não vejo função de você portar uma coisa dessas. Tá? Em casa, ela funciona bem, igual eu falei, para desmontar pallet, para repicar parede para colar cerâmica, repicar piso para colar cerâmica, coisa que nós já fizemos aqui em casa com ela. Tá? E, claro, você quer partir uns galhos rápido e tal, no impacto você parte, principalmente se você der o fio. E vejam bem, com esses usos super, hiper abusivos, tá? Ou seja, bater em concreto, bater em cimento, ela não tem nenhum dente significativo. Ela tem uns 2 amassadinhos, um aqui, mas é uma coisa mínima e deve ter um outro por aqui. Tá? Mas vocês vejam bem, ponta foi usada, olha a ignorância que é a ponta dessa lâmina. Pode entortar? Pode. Entortar você pode... Quebrar eu acho difícil, tá, gente? Mas entortar, se você cravá-la em alguma coisa e fizer muita força, pode ser. Mas pode ser que aqui ceda primeiro, tá? Pode ser que ceda primeiro. Então, a lâmina em si, gente, absurdamente robusta. Ninguém nunca vai quebrar uma lâmina dessa com uso manual, tá? Pode ser o fisiculturista que foi e tal. Porém, muito impacto com ela. Pode levar a uma fratura, é difícil com essa dureza, mas pode acontecer uma fratura no rectangle dela. E o mais provável, ele entortar. Tá? Porque se ela fosse full tang, aumentaria muito o peso, mas aí eu diria que ela seria uma faca meio inútil, mas indestrutível. Tá? Para quem quer uma faca assim, seria indestrutível. E a empunhadura teria que ser um pouco maior para você usar enluvado. Tá? Como eu já falei, minha mão é média e é basicamente a conta dela. Tá? Sua mão não vai a lugar nenhum, porque a guarda impede, e o bico do pomo também não é desconfortável, não machuca o dedinho, tá? Mesmo no uso para dar pancada, a não ser que você comece a usar demais. Aí sim ele começa a ficar desconfortável. Mas é uma faca também que rapidamente cansa seu braço, gente. Então, é por isso a minha opinião sobre ela, tá? Eu não a vejo como um mito, eu não a vejo como uma boa faca. A lâmina em si é muito resistente, tá? A escolha dos aços seria mais adequado se fosse um 1050 para essa dureza, né? 1050, 1045 seria ainda melhor, porque a tornaria ainda mais resistente. Mas é isso que eu estou falando, gente. Como faca, principalmente faca de uso profissional para um bombeiro, para combate a incêndio, para resgate e para desempenhar
as N tarefas que um bombeiro tem que fazer, o machado de bombeiro, apesar de ter 2,5 vezes o peso dela, é 100 vezes mais eficiente, traz menos risco para o usuário bombeiro, tá? E é isso, gente. Eu não tenho muito mais do que falar sobre ela, a não ser expor a realidade. A realidade é essa. E garanto, tem muita gente que é fã dessa faca e vai ficar bravo comigo. Mas pode dar dislike à vontade, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas eu gostaria que me contradissesse nos comentários por que eu estou errado nessa minha opinião, tá? Não estou dizendo que é a realidade para todo mundo, mas é a minha opinião sobre essa faca, tá? Como faca, ela é meio que inútil. Como cutelo, pode até funcionar muito bem, tá? Porque essa massa maior dela aqui, como cutelo, faz ela funcionar, que é uma maravilha. Inclusive, essa barriga potencializa esse uso como cutelo. Então, se tiver que partir osso de coxa ou de canela de boi, ela faz isso sem problema, tá? Se você tiver que partir a coluna vertebral de um boi para separar a carcaça, ela também faz isso. Ah, tem risco para o tangue? Nesse caso não, gente. Por quê? Porque o osso é um material orgânico e quando ele está fresco, entre aspas, ele tem muito colágeno. Então você nunca vai ter aquele impacto seco ou muita força. Então não traz risco para o tanque. Então ela, como cutelo, ela funciona até muito bem, tá? Eu acho, como dizem os americanos, um overkill, um exagero. Mas para a maioria dos cutelos que eu vejo de cozinha, a não ser aqueles cutelos profissionais que são bem largos e grandes, eu não vejo um único cutelo de produção industrial de uso mais generalizado que seja tão bom quanto ela, tá? Porque para partir osso realmente não vai ter igual. Osso, cano, não só cano de PVC, cano de metal ela parte também, tá? Galhos mais grossos, galho de 1 polegada e meia, ela corta tudo no impacto, tá? Ela, para cortar por impacto, funciona bem. Ah, Cabral, e se você afiasse, ela não cortaria? Cortaria. Mas vocês querem ver uma coisa? Vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. Sabe quanto que entra nela? 1 milímetro. Na verdade, não chega a 1 milímetro, gente. Entra meio milímetro. Paquímetro travado a 1 milímetro, entra meio milímetro nela. Vocês acham que funciona como faca? Para cortar por impacto, sim, mas como faca, é como eu falei, ela é inútil, tá ok? É isso por esse vídeo, um abraço a todos.